partir de janeiro, tá bem? Então vamos ler a nossa psicografia da noite, é intitulada Noite Feliz. Diz a badalada música natalina, quando entoa Noite Feliz, que é a noite de Natal, porque nasceu Jesus. Cantam as crianças em coro no plano espiritual, felizes em apresentar seus números especiais comemorativos. Não há dúvida, nós daqui deste plano astral também festejamos dezembro. Jesus é motivo de festa nos corações. Renasce a esperança, renovam-se os votos, ampliam-se realizações. As orações se multiplicam e o clima festivo restaura o clima vibratório do planeta. Por isso, tanta alegria. A humanidade relembra o seu Salvador e louva sua presença viva entre nós. Cuidemos de alegrar os que perderam seus sonhos, esqueceram seus ideais, deixaram a fé de lado. Enquanto o amargor tomou conta dos dias, muitos solitários e infelizes, outros doentes e enfraquecidos, e muitos os transviados das leis. Na noite de Natal, muitos continuam no mesmo cenário de dor. A rua da amargura, o relacionamento conflitante, as uniões infelizes, a ingratidão da família, a perdição nos vícios, a falta do pão material. Para esses, a noite não é feliz. Mas o aniversariante do mês não se esquece de ninguém e faz o papel do bom velhinho de vermelho que sempre chega para dar um presente. Façamos nossos pedidos, alegremo-nos, distribuamos nossa cota de caridade e jamais nos esqueçamos de Jesus quando passar essa data tão especial e tão bela, de Noite Feliz. Essa psicografia foi recebida aqui na nossa casa no dia 7 deste mês, de dezembro de 24. Bem, vamos à nossa prece inicial, então. Senhor Jesus, uma vez mais estamos aqui reunidos nesta casa bendita e uma vez mais nós agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade de nos reencontrarmos, de podermos comungar dos mesmos ideais na doutrina espírita, onde tentamos reviver o seu Evangelho, Mestre querido. Que o Senhor nos abençoe, que as tarefas possam correr todas num clima de paz e harmonia, como sempre ocorre, e que nós possamos, Senhor, receber as lições de hoje com os corações abertos para o aprendizado. Mais uma vez, obrigado, Jesus, que assim seja. Hoje a palestra está por conta do nosso amigo Felipe. Boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade, agradecer a presença de todos. Jesus nos abençoe. Estava ali escutando a psicografia que o Mauro estava lendo, realmente, né? Para quem está com dor, não tira férias, né? A dor não tira férias. A dor não tira festividade. A dor não tira recesso, assim como nós. Então a nossa religiosidade, nosso amor ao próximo também não deveria tirar no recesso. E justamente, pegando o gancho, né, desse assunto da psicografia, que eu dou início ao bate-papo da noite. A direção de doutrina pediu para que nós falássemos hoje um pouco sobre o ato da encarnação, os motivos de nós reencarnarmos. Afinal, a encarnação é a justiça divina agindo sobre nós. Dependente se ela
se a gente a julga feliz ou não, reencarnar ou encarnar, enfim, como quisermos chamar, é o ato de dar a cada um o que merece. Ah, mas eu não mereço. Poxa, sou até meio forte e pesado falar dessa forma. Mas, se encarnados nós tivéssemos a oportunidade de olhar quem fomos no passado, a gente ia ver que o tal merecimento que muitas vezes um algoz pode falar para nós, né? Você está passando por isso porque você merece. Ou nasceu com fulano, com ciclano, cruzou fulano porque merece. Na base da doutrina espírita, a gente passa a ver como uma oportunidade, sabe? A oportunidade de vir ao plano físico, evoluir. Quando a gente passa a estudar um pouco melhor assim o convite que o Mauro fez aqui, de nós estarmos efetuando aí, estarmos iniciando o curso de educação mediúnica. Ah, mas eu já fiz. Não tem problema. Acho que com o Mauro eu já fiz umas 3 vezes. E todas as vezes a gente aprende e evolui de uma forma diferente. Essa casa ela tem uma coisa muito bacana, muito. Que geralmente quando se termina um curso, o mesmo grupo acaba virando um grupo de estudos e a gente continua estudando, justamente para que a gente possa aproveitar melhor essa tal oportunidade que é a reencarnação, independente da forma como viemos, para a gente entender de fato que reencarnar é uma oportunidade. A oportunidade essa que vem nos tornar iguais, de repente, né? Iguais na questão de religiosidade, iguais na questão de posições sociais, ou até mesmo iguais na questão de sexo. Porque olhar a vida com olhos carnais, às vezes discutir religiões, às vezes olhar aí posições sociais ou até na questão sexual, para muitos é revoltante. Quando se olha a vida com olhos carnais. Mais uma vez um grande mestre me disse que devemos olhar a vida com olhos espirituais. E quando a gente põe a mão na consciência, buscando Deus dentro de si, independentemente da religião, mas hoje vamos passar a sardinha para o espiritismo. Quando a gente passa a buscar o Deus que há dentro de nós, a gente possa olhar um pouco mais além. E sim, a gente passa a entender que reencarnação não é um sacrifício, reencarnação não é um castigo. Eu vivo dizendo isso. Deus não acordou com o pé esquerdo, topou com o dedinho na cama e falou: hoje eu vou criar fulano, ciclano para sofrer. Jamais. Vê que é aquela oportunidade que Ele nos dá mesmo de evoluir. A tal posição social que hoje pega a muita gente. Hoje, no planeta de expiações e provas, a condição do espírito que nele habita é a imperfeição. Imperfeito que somos, ainda temos a necessidade de hierarquia, porque senão vira bagunça. Sabemos disso. Uma escola há necessidade de hierarquia. Senão, se a gente sai na rua e cada um faz o que quer, na condição de espíritos de expiação e prova, não rola, não dá certo. Então, ao invés de ficarmos reclamando de tais posições sociais, olhar com olhos espirituais. Deus, muito obrigado por eu vir nessa posição social, por eu evitar de esganar o amiguinho do ranço do serviço, que eu não posso porque eu perco meu emprego, que nesse caso faz eu ser melhor, que nesse caso obrigatoriamente eu estou aqui exercitando a minha paciência, o meu ego, o meu orgulho. Porque hoje, se alguém que tem uma posição social diferente de mim me fere, o problema não é ele. O problema é o meu orgulho desapercebido, sabe?
lembrando que nem todos têm a mesma inteligência e capacidade. Por isso que há a necessidade das diferenças. Olha como o ato de reencarnar num planeta com tanta diferença faz tão bem a nós, mesmo porque estamos aqui buscando o equilíbrio. O equilíbrio ali, que muitas vezes a ganância, o poder, seja em qual escala estiver. Às vezes a gente pensa que ganância e poder é quem tem muito dinheiro. Ganância e poder é quem está lá numa classe mais alta, mas não, gente. Se a gente for parar para pensar, quantas e quantas vezes a gente não age com ganância, a gente não deixa que a ganância e o poder nos torne, mesmo que minimamente, mesmo que em segundos, pessoas piores, pessoas que criticamos, pessoas que adentramos aquela porta para tentar mudar. Porque o meu carro é mais potente, e você não vai entrar na minha frente. Porque eu estou bem vestido e estou cheirando bem, porque eu tive condição de tomar um banho e você não, então eu sou melhor que você. Isso é, como disse, quantas e quantas vezes, nesses pequenos deslizes, que para nós soa pequeno, a gente não está agindo igual àqueles que a gente tanto critica com textão no Facebook. Olhando com olhos carnais, são frações de segundos que nós temos esse tipo de pensamento. Agora, se nós olharmos com olhos espirituais, esse pensamento tem um peso muito grande, muito grande. Vide a necessidade da encarnação. Vide a necessidade de nós estarmos aqui convivendo com as diferenças, sabe? Com as diferenças. A gente anda vendo hoje, né? Já evoluímos muito na questão, mas a gente ainda vê muita discussão e muita briga em torno da diferença, principalmente de sexo. Só que, gente, a gente acaba esquecendo que o espírito ele nasce sem sexo. E da questão de sexualidade para o espírito é apenas uma influência do organismo sobre aquele espírito. E essa influência, gente, ela não se apaga não se apaga de imediato com o destruir da matéria. Não. Reitero o convite que o nosso amigo Mauro fez de nós entrarmos ou a gente voltar a estudar o curso mediúnico aqui da casa. Eu tive o privilégio de estar participando do primeiro ano do curso mediúnico. Sabe, de voltar lá atrás. Gente, é maravilhoso a gente entender que o nosso perispírito é ligado ao nosso físico, célula a célula. Célula a célula. Quantas células não há no corpo? Olha a influência que o nosso corpo tem sobre o nosso espírito. E vocês acham mesmo que na questão sexual, quando o corpo morre, o espírito vai voltar a ser sem sexo? Não tem como. Agora você imagina um espírito reencarnando sucessivas vezes no mesmo sexo, sabe? E de repente, por uma questão evolutiva, ele vem em outro sexo. É a mesma coisa que a vida toda a gente tomar um suco num copo de plástico e de repente eu vou tomar água. A água ela vai trazer o gosto do suco. Isso é, nós conservamos os nossos gostos e inclinações no espírito. É um pecado, é um castigo. Não, não é não. É uma característica do espírito no corpo físico, sabe? Lembrando que se olharmos a vida com olhos espirituais, lembrando que se a gente deixar um pouco o ego e o orgulho de lado e voltar a estudar naquela simplicidade, voltar para a base do espiritismo, a gente vai ver que conforme nós vamos desmaterializando, isso vai se apagando completamente. Como eu disse, o espírito não tem sexo, sabe? Então hoje, hoje não, sempre houve, né? Há muita discussão sobre sexo, sobre ser homem, ser mulher, ser homossexual. Sabe, gente,
a gente precisa se espiritualizar mais. Entender que se temos essa linda oportunidade que é estarmos reencarnados, independente da opção que eu fiz para a minha vida, física, sexual, mental, religiosa, não importa. É uma oportunidade que eu tenho para evoluir. E não vou fazer disso uma oportunidade de puxar o freio de mão na minha evolução, sabe? Toda vez que nós desencarnamos, que a gente estuda tanto quanto estuda aqui, nós acabamos sendo, a espiritualidade superior vai nos induzindo, sabe, a buscar uma nova forma de renascimento. Ah, mas a forma de renascimento anterior não foi boa? Foi, mesmo porque a outra foi pior. Dependentemente do que a gente fez no passado, a gente está sempre progredindo e fazendo um pouco melhor. Ah, mas esse pouco foi muito pouco. Antes muito pouco do que nada. Aliás, até quando vou ficar vestindo a toga de um espírito superior e ficar julgando o que é, o que não é? Não, gente. Repetindo, Deus está dentro de cada um. A chama divina, ela vem em forma de consciência. Em cada espírito que vai e volta, vai e volta. Poxa, será que dentre essa encarnação, seja ela de 40, 50, 70 anos, 10, não importa, uma hora a consciência não dá aquele empurrãozinho? Uma hora a consciência não nos mostra o verdadeiro caminho a gente seguir? Mesmo porque somos dotados de instinto ainda, mais instinto do que intelecto. E estamos estudando, tomando passe, escutando palestra, lendo, para nós transformarmos esse instinto em razão. Porque por hora a gente é muito instintivo ainda. Repito, pecado? Não. Característica do espírito de expiações e provas, que teve a linda oportunidade de encarnar justamente para ir consertando isso. Disse umas 5 vezes aqui, repito, que é uma regressão gratuita de quem fomos no passado e o que devemos consertar agora. Só olharmos atentamente aos nossos instintos, aqueles mais primitivos, e olharmos com muito carinho os nossos desvios de conduta, nós vamos saber o real motivo de estarmos encarnados e vamos saber o quanto Deus é bom, o quanto Deus é bom na minha vida, de mesmo eu tendo tais desvios de conduta, mesmo que eles moram só na mente, ninguém sabe, mesmo eu os tendo, Deus permitiu que eu estivesse aqui, Deus permitiu que eu estivesse no meio de pessoas tão maravilhosas, Ele conhecendo o meu íntimo. Sabendo disso, eu vou mesmo ficar perdendo o meu tempo na encarnação com futilidades? Na pergunta 171 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre o que se funda o dogma da encarnação. A espiritualidade responde muito sabiamente, né? Sobre a justiça de Deus e a revelação. Então, a melhor tradução da palavra encarnação, por agora, é a justiça de Deus em nossas vidas. A justiça de Deus agindo naquele espírito errôneo que vem aí batendo cabeça, ora cá, ora lá, não deixando de evoluir, mas hoje tendo contato com a sutileza do Espiritismo, que nos abre as portas, mesmo porque um bom pai sempre deixa aos filhos a porta aberta do arrependimento. E hoje muitos de nós não, vou colocar, todos nós estamos encarnados, porque tivemos contato com a porta do arrependimento. Tivemos contato com o arrependimento e encontramos uma porta aberta para poder fazer diferente. Sim, estamos no véu de esquecimento, que bom. Que bom. Porque eu não sei como seria
a minha evolução tendo contato com quem eu realmente sou. Esse que só se mostra em pequenos momentos nos instintos mais primitivos, sabe? Por isso que quando Deus nos criou, Ele deixou a sua chama ali, pequenininha, uma brasinha bem pequena, chamada consciência, que pouco a pouco a gente vai ali, ó, fazendo ela ficar mais incandescente. A gente vai alimentando essa chama, né? Com conhecimento, aliado a boas práticas, sejam elas quais for, gente, quais for. Em espírita, amai-vos e instruí-vos, isso é, o conhecimento baseado no amor não tem outro caminho a não ser levar a boas práticas. E isso tudo é muito bem aproveitado quando estamos encarnados sobre o véu de esquecimento, sabe? Isso tudo nós colocamos, na verdade a gente grifou, né? Porque quando nos deram lá o plano reencarnatório, a gente colocou lá. A gente foi grifando, né? O amor, tratar melhor e etc. Ah, mas como que eu vou saber o que eu grifei? Aqui. A nossa cartilha de vida, né? O Evangelho de Cristo. Começar a abrir mais o coração de uma forma mais simplória para que o Evangelho de Cristo entre e faça da nossa encarnação aquele momento que vale a pena. Mesmo que a minha vida não é fácil, mesmo que o meu ao redor não é fácil, eu posso sim começar a fazer pequenos momentos, nem que for por segundos, fazer valer a pena, sabe? Se hoje os meus instintos são a tradução dos motivos de eu estar encarnado, talvez utilizando melhor a cartilha do Evangelho, eu vou deixando um pouco meu orgulho de lado. E na questão evolutiva, já que eu estou falando de instintos, já que ele que me pregam peça e faz com que eu puxe de mão na minha reencarnação, poxa, reencarnação para a nossa evolução é e sempre foi o melhor caminho, por hora, sabe? Que ainda estamos nessa condição de expiações e provas. É lindo isso na teoria, soa bem aos ouvidos, ainda mais quando falamos assim num português correto. Agora na prática é bem difícil, e cada um aqui sabe o quanto é difícil, seja no serviço, em casa, no trânsito, cada um sabe aonde tem que trabalhar, porque todos, sem exceção, na verdade assim, uma vez o Maurão falou um negócio que eu dei risada pra caramba, que é passar o código de barra. Se nós passarmos o código de barra de cada um aqui, de todos nós, a gente vai ver que a gente nasce, cresce, evolui sempre com a necessidade de uma qualidade de vida interna. E uma coisa que nos traz qualidade de vida interna é a religião. Por isso que a gente, mesmo que for no final da vida, mesmo que for no momento de dor, mesmo que for no último sopro de vida, a gente busca Deus. A nossa bússola ela nasce apontando para Deus. Não adianta a gente querer migrar para outro canto, não adianta a gente querer fazer outras coisas. Quantos de nós aqui já se afastou do centro e acabou voltando? Enfim, sabe? Porque todos temos lições penosas, que voluntariamente passamos. Ah, eu não escolhi sofrer. Não fizesse caquinha no passado. Fizemos? Então foi uma escolha sim sofrer. Mas quem falou que é sofrimento? Essa nossa percepção, a percepção que o corpo encarnado traz das funções pedagógicas que a dor tem, que é sofrimento. Esses dias, lá no curso de educação mediúnica,
né? Me veio uma inspiração. A Marta que dá risada desses negócios que eu falo. Eu falei que Cristo é o grande Masterchef da vida, né? Porque quando a gente olha aqueles pratos elaborados, sabe? Uns pratos bonitos assim. Quem tem o Maurão nas redes sociais sabe. O Mauro cozinha uns pratos, às vezes que dá até um ciricutico só de olhar. Quando a gente olha um prato bem elaborado, a vida é assim, tá? A gente não imagina o tanto de tempero que aquele prato tem, sabe? Alguns condimentos ali cru para depois assar, enfim. Quantos temperos tem para formar aquilo? E se nós pegarmos aquele prato elaborado que a gente gosta tanto de saborear, se a gente for saborear cada tempero individualmente, aquilo fica indigesto, horrível, sabe? A carne está crua, a pimenta queima a boca, o cominho, sei lá, nunca enfiei uma colher de cominho na boca para saber, mas deve ser ruim pra caramba, enfim. Tudo devidamente misturado, tudo devidamente preparado, fica uma delícia. Isso são as funções pedagógicas que a dor tem. Porque no final, a gente vai ser um prato elaborado. Mas para ser um prato elaborado, gente, haja reencarnação, haja função pedagógica, porque falar de sofrimento, não. A gente não sofre, a gente evolui, a gente aprende, né? Esses que provocam os nossos esforços e vão formando em nosso íntimo, construindo em nosso íntimo experiências. A melhor maneira de construir experiência dentro de si, existem várias, mas a melhor são essas funções pedagógicas. Eu ia falar sofrimento, mas é meio chato ficar falando isso, né? Mas vão formando experiências, porque a gente sabe uma hora o que é bom e o que é ruim. A gente sabe até onde o nosso livre-arbítrio permite que a gente vá ou não. Porque a gente já foi e se deu mal, quebrou a cara. E a melhor maneira da gente apreciar o momento de felicidade é passando por um momento de desconforto, cá entre nós. Por isso que estar encarnado tem essa função maravilhosa para o espírito. Porque a encarnação muitas vezes pode ser apenas um momento de desconforto. Porque se olharmos a vida com olhos espirituais, a encarnação é apenas um momento. Sabendo disso, vamos mesmo ficar perdendo tempo em deixar de aproveitar as oportunidades que Cristo nos dá? Eu falo Cristo nos dá porque uma vez que a gente começa a estudarmos ou estudar a nós mesmos, a gente passa a ver as lições do Cristo, o Evangelho do Cristo em tudo. Isso é, nós passamos a medir o tempo em oportunidades, não em horas e minutos, né? E a gente vai construindo a nossa individualidade com o autoconhecimento. Dependente se eu me julgo velho, dependente se eu me julgo novo. A gente vai abrindo o véu da igualdade. A gente passa a ver que, sim, a encarnação nos torna todos iguais. A gente passa a ver que, sim, o que eu julgo sofrimento, espiritualmente falando, pode ser o melhor, pode ser o remédio que o meu espírito estava precisando, sabe? E assim, uma vez que nós tomamos a consciência de que temos a oportunidade de correr atrás, de estudar, de se autoestudar, mesmo que for esse conhecimento a gente buscar num bom café e bate-papo, a gente passa a dar um sabor a mais para a nossa encarnação. Mas a minha encarnação é tão difícil, cheia de dor, cheia de problemas, cheia de gente xarope. Bom, o grande arquiteto da minha encarnação sou eu. As ferramentas, tem uma biblioteca lá embaixo cheia delas. Força de vontade, aí vai de cada um.
Queria agradecer a todos pela oportunidade, agradecer a casa. Beijo no coração de todo mundo, gente. Muito obrigado. Antes da prece final, tem um recado aqui urgente. Após o encerramento, temos café, chá e panetone ali embaixo. E sábado, o nosso evangelho é às 18 horas. E após o evangelho, após a reunião, também haverá uma pequena confraternização aí para a gente poder bater um papo e também tomar um café juntos. Tá bem? Senhor Jesus, mais uma vez nós elevamos o nosso pensamento até Ti, em agradecimento por podermos estar aqui novamente e mais uma vez agradecemos essa oportunidade de podermos comungar dos mesmos ideais, dos mesmos pensamentos e aproveitando esse clima de paz, de harmonia, nós queremos vibrar, Senhor, colocar à disposição as nossas melhores vibrações pelos nossos irmãos que passam por momentos difíceis, irmãos nossos que passam por tratamento nesta casa, sejam eles encarnados ou desencarnados, os desencarnados que são recolhidos aqui às centenas, em busca de paz e principalmente em busca de amor e carinho. Que as nossas vibrações, que as nossas orações possam ser direcionadas a esses nossos irmãos. Queremos vos pedir também, Mestre querido, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelo nosso ambiente de trabalho, pelas pessoas que conosco convivem no nosso dia a dia, que fazem parte da nossa vida, que fazem parte da nossa caminhada. Que todos nós, Senhor, no conjunto, possamos ser abençoados e auxiliados por Ti. Vos pedimos, Senhor, pelos trabalhos, pelas tarefas que ainda continuam nesta casa, e que o Senhor possa, ao final, dispensar-nos na sua paz e na sua segurança. Que assim seja, Mestre, com a graça de Deus.